Oi, turminha, tudo bom? Nós vamos hoje com a nossa videoaula, de história, fazer um pouquinho uma revisãozinha sobre aquilo que nós aprendemos, durante a aula, durante o bimestre, sobre o café, tá bom? Então aqui vamos falar da riqueza do café. O café ele chegou ao norte do Brasil, mais precisamente em Belém, em 1727, trazido da Guiana Francesa para o Brasil pelo sargento-mor Francisco de Melo Palheta. Lembram desse nome que nós vimos lá na nossa apostila, né? Então aqui mais uma informação aqui, né? Confirmando então aí essa informação. Já naquela época, o café possuía grande valor comercial. Devido às nossas condições climáticas, o cultivo de café ele se espalhou rapidamente com produção voltada para o mercado doméstico. Isso quer dizer o quê? Que as nossas condições climáticas aqui do Brasil eram favoráveis, para o cultivo do café. Então essa produção ela se espalhou muito rapidamente, Quando a gente fala em mercado doméstico, isso quer dizer o quê? Todas as famílias, as famílias brasileiras começaram a consumir essa bebida. Bom, em sua trajetória pelo Brasil, o café passou pelo Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Num espaço de tempo relativamente curto, o café passou de uma posição relativamente secundária para de produção, de produtos base da economia brasileira. Bom, então o café ele era então um produto relativamente considerado, secundário, mas ele passou então a ser aí a base da economia por conta aí, de ter se espalhado tão rapidamente essa produção, como nós vimos lá na nossa apostila, que o café foi prosperando, foi se espalhando, aí no Brasil, vimos aí, os estados onde ele se espalhou, Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Minas. Então essa produção passou a ser uma produção em grande escala, Então ele começou aí a ser a base da economia, para o Brasil. O Brasil começou a ganhar grandes, valores aí com a comercialização deste produto. Bom, então continuando aqui, Ele desenvolveu-se com total independência, ou seja, apenas com recursos nacionais, sendo afinal a primeira realização exclusivamente brasileira que visou a produção de riquezas. Por quase um século, o café foi a grande riqueza brasileira e as divisas geradas pela economia cafeeira aceleraram o desenvolvimento do Brasil e o inseriram nas relações internacionais do comércio. Então vejam, o Brasil ele começou com uma produção tão grande, do café, que esse café começou a ser aí a grande riqueza, do Brasil naquela época. Então começaram a se desenvolver as relações, internacionais. Isso quer dizer o quê? O Brasil passou a exportar, o café, como nós vimos lá na nossa apostila, sobre a exportação do café, para onde que ia este café, Nós vimos lá que ele ia para a França, Estados Unidos, Então, para muitos outros, para a Europa, Então, o Brasil o café passou a sair, aqui do Brasil e se expandir aí por todo o mundo. A busca pela região ideal para a cultura do café se estendeu por todo o país, se firmando hoje em regiões do estado de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Bahia e Rondônia. Isso também nós vimos lá na nossa apostila, Se vocês lembrarem, nós vimos aí por onde que
essa produção aí de café se estendeu, né, aqui no Brasil, onde ele se estabeleceu, né, com maior número, né, uma produção grande aí. Então, esses estados aí que nós acabamos de ver, tá? Essa informação também a gente tinha lá na apostila, né? Na verdade, turma, essa nossa videoaula, né? Essa nossa revisão, ela serve também como estudo, né? Para vocês aí, uma fixação aí do conteúdo para vocês, tá bom? Porque todas essas informações vocês já conhecem, tá? Bom, o café ele continua hoje a ser um dos produtos mais importantes para o Brasil e é sem dúvida o mais brasileiro de todos. Hoje o país é o primeiro produtor e o segundo consumidor mundial do produto. Olha só, né? Isso a gente já imaginava, né? Nós sabemos aí que o Brasil, né? Os estrangeiros que vêm para cá, né? Para o Brasil, a primeira coisa que eles pensam é o quê? No cafezinho brasileiro, né? Então, o café ele é uma bebida muito brasileira, né? Então, vejam aí, hoje, né? Hoje, nos dias de hoje, o país, nosso país, Brasil, ele é o primeiro produtor desta bebida, né? E é o segundo consumidor mundial deste produto, tá? Isso quer dizer que os brasileiros consomem muito, né? O café é uma bebida de gosto brasileiro, tá bom? Vamos ver agora algumas imagens para a gente complementar aí o nosso estudo, ok? Bom, aqui uma imagem, né, do artista aí, Debré. Ele se inspirou aí, né, na produção de café para produzir essa obra. Então, essa obra chama-se Carregamento de Café para a Cidade. Então, essa obra ela é de 1826. Muito tempo, né? É uma obra bem antiga e que retrata aí, então, não é? Os trabalhadores, né? Dá para a gente perceber que era um trabalho escravo, né? Nós também vimos isso na apostila, eles trabalhando aí na produção de café, tá? A produção de café no Brasil começou como tentativa de substituir a agricultura da cana, né? A cana-de-açúcar, que se encontrava em declínio. Os cafeeiros se apoiaram no mesmo modelo produtivo dos engenhos de açúcar, utilizando-se amplamente do trabalho escravo. Então, claro, era um trabalho escravo, né? Então, eles tinham lá que fazer o plantio, a colheita, né? Depois deixar lá secando os grãos, moer os grãos, ensacar, carregar e conduzir, né, para os locais lá, fazer o transporte, né? Isso também nós vimos lá na apostila, né? Todo esse, desde do plantio, né, até o transporte aí do café, como que era feito, né? Bom, turminha, e aqui então para a gente encerrar, né, mais uma imagem, né, da colheita aí do café. Então, a gente pode aqui observar, né, turma, que essa colheita, essa produção do café, ela utilizava uma mão de obra muito grande, né? Eram muitos trabalhadores, né, para fazer aí esse plantio, essa colheita do café, né? Então, era um trabalho duro, né? Uma mão de obra pesada. Nessa mão de obra nós vimos, né? Já vimos que trabalhavam os escravos. Quando a gente fala dos escravos, nós falamos da família inteira, né? Não trabalhava só o pai ou a mãe, né? Trabalhava o pai, a mãe, as crianças também trabalhavam, né? Ajudando nessa colheita, né? Era um trabalho duro, porque a gente sabe, né? Que tanto os imigrantes quanto os africanos que vinham para cá trazidos, né? De seus lugares de origem, eles vinham e acabavam trazendo a família, né, juntos, porque eles não queriam ficar longe da família. Então, todos acabavam trabalhando para sobreviver, né, para pagar as suas contas. Às vezes trabalhavam até por conta apenas da comida, né, para sobreviver. Então, turminha, assim a gente vai terminando a nossa videoaula.
Recapitulando aí um pouco sobre o café, nós estamos ficando expert nesse assunto, né? Nós vimos aí bastante na apostila e agora encerrando aí com a nossa videoaula, tá? Eu espero que vocês tenham fixado bem este conteúdo, tá bom, turminha? E até a próxima. Fiquem com Deus, beijinho, beijinho para vocês.